Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa na Escola de Nazaré, nos ensinamentos evangélicos de Jesus, da vida de Jesus, chegando na tua vida, na tua casa. Papa Francisco proclamou o ano de São José com a carta apostólica Patris Corde. E nós estamos aqui crescendo nos ensinamentos evangélicos, olhando para aquele que nutriu o Filho de Deus, aquele que cuidou do Filho de Deus. Esta igreja onde nós estamos, com a graça deste lugar santo, era chamada Igreja da Nutrição no VI século, pelo bispo Arculfo. Sim, porque aqui São José saía para trabalhar e cuidar, alimentar, providenciar as necessidades da Santa Família de Nazaré. São José trabalhava com suas mãos, ele era um artesão, um carpinteiro? Não, mais do que carpinteiro. São José ele era um artesão, ele trabalhava todos os dias na cidade de Séforis, usando a sua criatividade. Esta criatividade ele ensinou para Jesus, que ia trabalhar com ele. Esta criatividade em São José se transformou sempre na sua vida com coragem de homem trabalhador. Se levantava, ia trabalhar, mesmo não tendo a segurança de ter trabalho todos os dias. Ele viveu nesta dificuldade de trabalhador, mas com coragem, com coragem. Necessitamos hoje de homens justos, corajosos, com aquela coragem de quem tem fé. Coragem daquele que acredita na promessa, que Deus é fiel. Coragem por ter Jesus com ele, por ter Nossa Senhora com ele. Queridos irmãos e irmãs, nós temos Jesus. Temos Nossa Senhora que intercede por nós. Temos São José, o Pai da Providência, que providenciou as necessidades da Santa Família. Cuida de nós. Tempos difíceis. E São José nos ensina a sociedade, as famílias, que toda a economia tem que ser a serviço do homem. Vamos viver este tempo sempre mais voltados para a providência, voltados para um Deus que não nos abandona, para um Deus que cuidou do seu Filho, da mãe do seu Filho, Maria Santíssima Theotokos, a Mãe de Deus, tendo a providência São José. E uma outra pergunta para o nosso programa, uma pergunta interessante, porque esta pergunta nós encontramos respostas na carta Patris Corde de Papa Francisco, no proclamar o ano de São José. Nós encontramos essas respostas. Temos que ir aí no site do Vaticano, também nas livrarias católicas e adquirir esta carta. É importante lê-la em família, meditá-la em família, porque é uma linguagem muito simples, muito acessível e nos ajuda neste ano de São José a crescermos na nossa fé, tendo esta intercessão, mas também essa escola, como Jesus teve esses ensinamentos na sua humanidade aqui na casa da Santa Família, onde nós estamos falando, ensinando e rezando com vocês. Ensinando talvez não seria a palavra certa, porque aqui nós crescemos juntos na escola da fé. Então a pergunta é, Frei Bruno, o que é a providência? Eu ouvi esta pergunta muitas vezes quando eu era formador na vida religiosa, quando eu formava os jovens frades para a vida religiosa. Fiz isso por 10 anos e foi um período muito bonito da minha vida, de ver os freizinhos, os jovenzinhos que queriam ser frades, iniciarem a vida religiosa. E quando nós vivíamos em momentos de dificuldades na comunidade, ou quando nós ensinávamos para os postulantes, para os seminaristas, os freis vivem de quê? E nós falávamos sempre esta palavra, a providência. A providência, não vai faltar a providência. Padre Jonas insiste para a Canção Nova não ter publicidade na televisão, porque ele diz, a providência. Deus cuida de quem é dele. Deus cuida do que é dele. Deus, na encarnação do Verbo, quis nos ensinar que providência tem nome e sobrenome. Quem é a providência para a encarnação?
aquele que deveria sair de manhã, trabalhar, aquele que deveria ir para Belém, para que o filho nascesse em modo digno, o Filho de Deus, quem deveria fugir para o Egito para salvar o menino Deus de Herodes. Quem? São José. São José é o nome da providência. Deus quis nos ensinar que a família de Nazaré vivesse com a providência. José, Yosef ben Jacob, São José. Sim, esta é a providência. São José, acreditando em um Deus que não abandona, ele se tornou providência para a Santa Família. Por isso que São José continua sendo o santo da providência, suscitando nos corações, nos nossos corações, o desejo da solidariedade, o desejo da responsabilidade. Sim, responsabilidade. Uma meditação que sempre me comove muito, sempre me toca, é a catequese de Santo Ambrósio sobre a providência. Santo Ambrósio dizia que não está certo dizer dar esmolas. Não existe isso. Eu vou dar uma esmola. Eu posso dizer, eu já tenho 3 casacos, eu vou dar de esmola aquele que eu não gosto ou aquele que está estragado, por exemplo. Ou eu já tenho tanto dinheiro, eu vou pegar as minhas migalhas e vou dar de esmola. Santo Ambrósio dizia, não existe isso. Ambrósio dizia, você não está dando esmola ou fazendo caridade, porque você está restituindo ao pobre, ao outro, aquilo que lhe pertence. Porque aquilo que não serve para você, que é a mais para você, não te pertence. Não é teu. Isso não é comunismo. É evangelho. Se você não usa, se não serve, tem um outro irmão que serve. Providência. Consciência cristã. Consciência do evangelho. Consciência da responsabilidade da missão. Por isso São José é este ícone da providência. Deixou o seu projeto para ser providência no mistério da encarnação. Cuidando de Maria, de José, indo trabalhar, suando para que o Filho de Deus crescesse. E ele continua intercedendo por nós, pela Igreja, Pai da Providência. Vamos nos tornar também nós providência, deixando o nosso egoísmo e estendendo a mão para quem necessita. Uma outra pergunta, uma pergunta que é uma provocação, é necessário ouvirmos também as provocações, porque quando nós perguntamos com provocação, nós também somos mais abertos a ouvirmos as respostas provocações. Hoje nós temos uma tendência de falar e conversar com quem pensa igual a nós, né? Que ninguém gosta de receber contradições, de falar com alguém que não pensa como você. E é muito importante o diálogo. Então, perguntar com provocações e também aceitar respostas com provocações. A pergunta é, como ter fé em meio à tempestade? Essa pergunta é interessante, porque estamos meditando sobre São José, estamos crescendo na escola do justo artesão da Galileia, o pai putativo de Jesus, o pai jurídico de Jesus. E nós podemos dizer com facilidade que é fácil falar de longe, que é fácil criticar ou dizer que os outros precisam ter fé, quando a pessoa mesmo se encontra em momentos difíceis na vida. José nos ensina, sim, a termos fé no meio da tempestade. São José, que disse sim ao projeto de Deus, na anunciação do anjo a ele, como diz São Mateus, que a anunciação foi a ele, ele assumiu aquela paternidade desafiadora do Filho de Deus.
E aqui vou dizer com muita clareza e com muita simplicidade que o Evangelho de Jesus é tomar todos os dias a própria cruz e segui-lo. A fé, sim, é provação. A fé é, sim, demonstrarmos, não por nossas forças, mas sim nos unirmos a um Deus que nos salvou com a sua cruz. E muitas vezes não é bem entendido isto. Por quê? Porque nós imaginamos sempre uma fé, uma vida cristã fácil. E realmente não é assim. Se não temos tempestades na nossa vida, temos que nos perguntar se nós vivemos realmente o Evangelho. Porque quando nós temos as nossas escolhas radicais do Evangelho, com consequências, nós vamos ter que tomar decisões radicais. E isso vai nos levar muitas vezes a situações difíceis. Essas situações difíceis é um momento não direi de demonstrar, mas que vem fora aquilo que nós somos. Por exemplo, todos vivemos situações de doença, porque a doença, a morte, faz parte da nossa história. Sim, da nossa história do pecado, do caminho humano. Como um cristão vive a doença, a morte de um ser querido, e como o outro não vive. Por exemplo, São José teve que fugir para o Egito, perseguição do rei Herodes, voltar, viagens difíceis, ir procurar trabalho. Não estamos falando de uma vida fácil de José, nem da Santa Família. Mas nós não encontramos em José lamentações, palavras de rebeldia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui comprar um carro para a comunidade e eu vi 2 carros iguais. O Frei, que entende de carro e foi comigo, eu olhei por fora e falei, vamos comprar este carro que custa menos. E o Freizinho, que conhece bem, ele disse, Frei, por um pouquinho mais de dinheiro, vamos comprar este outro que tem um motor diferente? Frei, este carro aqui, com este motor, ele passa na água, na lama, nas subidas. Isto é o cristão. Com fé. Quando nós temos a experiência com Jesus, quando nós vivemos com a intimidade, com a palavra, com a Eucaristia, quando vem os momentos da prova, vamos sofrer para subir, mas vamos conseguir, porque nós temos este potencial dentro de nós da nossa fé. Uma outra pergunta provocatória, com muita provocação. Então, quem pergunta em provocação, né, vai ter que também aceitar a resposta em provocação. É uma pergunta, não, eu brinco, porque é necessário que vocês mandem os pedidos de oração e também as perguntas para o nosso programa. Porque são perguntas que nos ajudam a crescer na fé. A pergunta é, Frei, por que falta coragem nos homens de hoje? Certamente nós estamos tendo como ícone São José. Papa Francisco, na Patris Corde, oferece, neste tempo de pandemia, neste tempo onde muitas pessoas estão perdendo o trabalho, as economias mundiais em dificuldade, São José é um grande exemplo nesses tempos. Por isso o Papa Francisco oferece como imagem, como intercessor, como exemplo nesses tempos, São José. Necessário realmente, porque estamos vivendo uma grande crise, uma crise da paternidade, uma crise também na masculinidade. Aqui eu vou deixar um pouco as mulheres em paz e vou estar com a pergunta nos homens. Nós necessitamos de homens. Sim, somos contrários à ideologia de gênero, porque se nós entrarmos nessas facilidades de aprender ou de entender dificuldades humanas, dando respostas fáceis, certamente teremos um mundo, uma sociedade sem identidade. Por isso, a identidade, São José
homem de fé, São José, homem de coragem, São José, homem que cuida da Santa Família. Penso que, mais que uma pergunta, tem que ser uma oração, esta pergunta. Nós temos que rezar para que possamos redescobrir sempre com mais força, coragem, a identidade do homem. A identidade do homem que cuida da família. Necessitamos de recuperar. Necessitamos de preparar os nossos jovens para a paternidade, para serem esposos fiéis, que cuidem dos seus filhos. A pergunta tem essa resposta. Quanto mais nós não acreditarmos na paternidade de Deus que é Pai, e nos deixou São José, na Santa Família, como exemplo de pai, quanto mais nós não acreditarmos, quanto mais nós não acreditarmos que o homem tem a sua identidade masculina, que não é agressividade, que não é ser agressivo, violento, mas cuidar, presença, direção, sim e não. Nós temos que ajudar os nossos filhos a viverem na frustração do sim e não, que é o homem que diz, que tem o seu lugar, mas com um abraço, participação. Quanto mais temos homens corajosos, homens pais, homens esposos fiéis, homens claros, onde o seu sim é sim, o seu não é não, que Jesus traz para os evangelhos, traz para a vida, nós teremos homens mais corajosos e mais com fé nos dias de hoje. Por isso, vamos acreditar na família, vamos acreditar que as feridas na família, nas nossas famílias, podem ser curadas com a oração. Se você está acompanhando uma família, se você sabe de uma família onde tem violência, onde tem facilidade para traições, você é cristão, vai ajudar esta família, se aproxime, traga para a igreja, os leve para o grupo de oração, traga a Eucaristia, a palavra para a vida dessas pessoas. Quanto mais nós tivermos homens curados na paternidade e na masculinidade, nós teremos homens mais corajosos. Quanto mais tivermos ou trabalharmos para uma sociedade sem identidade masculina, feminina, sem identidade do homem, nós teremos pessoas mais frágeis. E no final, nós veremos as consequências. Depois destes ensinamentos que nos tocam profundamente, porque fala da nossa humanidade, fala das nossas dificuldades sociais da sociedade de hoje, das famílias, nós como indivíduos que vivemos nessa sociedade de hoje, o nosso momento de espiritualidade, de oração. Por quê? Ensinamentos, direção, sem a oração, perderíamos em filosofias, em ideologias. Não é ideologia, o Evangelho é vida, o Evangelho é força, vida na nossa vida de todos os dias. Esta é a espiritualidade que se transforma em oração. O primeiro pedido de oração diz: caro Padre Bruno, sua bênção. É uma alegria poder acompanhar o programa na Escola de Nazaré e participar da procissão das luzes aos sábados. A bênção dada da Basílica da Anunciação nos faz sentir bem perto da Mãe de Deus, nossa intercessora. Grande abraço, é o Domênico Antônio Landulfo, de Sorocaba, São Paulo. A Yolanda Silva Costa, da cidade de São José, em Santa Catarina, nos escreveu a seguinte mensagem: peço oração para que eu e minha filha, Bárbara, possamos conseguir um emprego. Peço oração por mim e toda a minha família. Sua bênção, Frei Bruno, é uma imensa alegria e enorme aprendizado assistir e aprender com seus ensinamentos.
Já estive aí na Terra Santa em 2 peregrinações com a Canção Nova, por graça e bondade de Deus. Peço orações por minha mãe Florinda, de Bauru, São Paulo, que tem 93 anos, muito devota de São José. Ela encontra-se internada com pneumonia e aritmia cardíaca, nessa difícil época que o mundo se encontra com o coronavírus. Abraço, é a Regina Clara Cesta Croce Turtelli. Vamos depositar esses pedidos aqui na Casa da Santa Família. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode o fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, Canção Nova Terra Santa. Iremos depositar esses pedidos aqui na Casa da Santa Família de Nazaré. E vamos concluir com a oração que o Papa Francisco nos deixa neste ano de São José como meditação e oração. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima,
concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site